Sofia me puxou para dentro do vestiário com uma força que quase me desequilibrou. Não podemos continuar assim, Laura, sussurrou ela, os olhos castanhos cheios de um medo que eu nunca tinha visto antes. Meu coração parou por um segundo, a mão dela apertando a minha como se fosse a última vez. Eu queria responder, queria dizer que tudo ia ficar bem, que o nosso segredo ainda era nosso, mas as palavras ficaram presas na garganta. O ar cheirava a suor, a sabonete barato e a tensão que pairava sobre o Sporting CP handball feminino desde o último treino. A porta do vestiário bateu com violência contra a parede. Todo o time estava ali, 22 mulheres, algumas ainda com as toalhas na mão, outras já vestidas para o jantar de patrocínio. Os olhares caíram sobre nós como um julgamento imediato. Sofia soltou minha mão num reflexo, mas era tarde. O silêncio durou menos de um segundo e depois veio o murmúrio, o choque coletivo que se espalhava como fogo em palha seca. Eu senti o chão sumir sob os pés. Meu futuro, o contrato que eu tanto lutei para fechar com a empresa de telecomunicações ligada ao partido, tudo aquilo que eu construí em Lisboa desde que saí da casa dos meus pais em Coimbra, tudo estava ali, exposto nas mãos suadas que ainda guardavam o calor da dela. Por dentro, eu gritava. Como é que chegamos aqui? Há um ano, Sofia era só a capitã que me protegia nos jogos mais duros, a mulher que me fazia rir depois de derrotas humilhantes. Depois virou tudo, os encontros escondidos no apartamento dela em Alfama, os beijos roubados no carro depois dos treinos, as promessas sussurradas de que o amor não ia destruir os nossos sonhos. Eu queria ser a próxima estrela da seleção, queria usar o handball como trampolim para a política desportiva. Ela queria o mesmo, mas com o peso da família dela, todos aqueles tios e primos que já trabalhavam nos bastidores do desporto nacional. Agora, tudo isso estava a ruir porque eu não consegui soltar a mão dela a tempo. O técnico ia saber em minutos. O patrocinador principal, a empresa que pagava o nosso salário e prometia o meu futuro contrato, ia ver isto como um escândalo. Eu sentia o pânico subir pela garganta, mas por fora mantive o rosto frio. Não podia deixar que vissem o quanto eu estava a tremer por dentro. Alguém riu nervosamente. Outra pessoa sussurrou lesbianas. Sofia virou-se para mim, os olhos pedindo perdão que eu ainda não conseguia dar. Eu queria abraçá-la ali mesmo, diante de todas, mas o meu cérebro já calculava os danos. O treinador ia chamar-nos amanhã, o diretor desportivo ia falar em imagem institucional. E eu? Eu tinha uma reunião marcada para a próxima semana com o responsável pela área de desporto do partido. Se isto chegasse aos jornais, adeus carreira. Adeus tudo. O meu peito apertou tanto que doía respirar. Por que é que eu não disse não quando ela me puxou? Por que é que o amor sempre parece mais forte do que a razão até ao momento em que a razão te esmaga? O vestiário começou a esvaziar-se devagar, ninguém queria ficar para ver o resto do espetáculo. Sofia ficou parada, os ombros caídos, como se o peso de Lisboa inteira tivesse caído sobre ela. Eu toquei-lhe no braço, um gesto rápido, quase profissional. Vamos embora daqui, murmurei. Mas por dentro eu já estava a traçar o plano, negar, desviar, sobreviver. O amor era lindo, sim, mas não valia perder o que eu construí com tanto suor. Ou valia? A dúvida ficou a latejar na minha cabeça enquanto saíamos para o corredor frio do pavilhão. O ar de Lisboa lá fora cheirava a rio e a promessas quebradas. No dia seguinte, o treinador chamou-nos ao gabinete dele antes do treino. O ar estava pesado, cheirava a café velho e a desilusão. Sofia sentou-se ao meu lado, as mãos cruzadas no colo, mas eu sentia cada tremor dela como se fosse meu. Isto não pode afetar o desempenho, disse ele, sem rodeios. O patrocinador já ligou. Querem uma explicação oficial. Eu olhei para o chão, o coração a bater tão forte que parecia querer sair do peito. Explicação oficial. Como se o nosso amor fosse um relatório de desempenho que se pode corrigir com uma assinatura. Por dentro, eu estava a despedaçar-me. Lembrava-me da noite anterior, quando Sofia chorou no meu ombro no carro estacionado junto ao Tejo. Eu não quero perder-te, disse ela, a voz rouca de cansaço. Eu respondi com silêncio, porque as palavras certas não vinham. Agora, aqui, eu senti a mesma paralisia.
Queria dizer ao treinador que era só amizade, que tinha sido mal interpretado, mas a mentira queimava na língua. Sofia olhou para mim, esperando que eu falasse primeiro. O meu orgulho de capitã secundária, a minha ambição de ser a cara do handball português nos próximos anos, tudo gritava para eu proteger a imagem. Mas o amor, esse traidor silencioso, pedia outra coisa. A reunião terminou com uma ordem clara: nada de contacto público, nada de rumores. Quando saímos, Sofia segurou-me pelo pulso no corredor vazio. Laura, nós precisamos falar a sério. A voz dela tremia. Eu puxei o braço, suave mas firme. Agora não. O jogo de sábado é decisivo. Por dentro, eu gritava comigo mesma: por que é que estás a afastar-te? Por que é que o medo é mais forte que os beijos que trocamos debaixo dos lençóis? Sofia baixou os olhos, magoada, e eu senti o golpe no peito como uma facada. Eu estava a escolher a sobrevivência. Estava a escolher-me a mim. E isso doía mais do que qualquer derrota em campo. No treino dessa tarde, o ambiente estava cortado à faca. Algumas colegas olhavam com pena, outras com desprezo mal disfarçado. Eu corri mais rápido, atirei-me aos lances com uma fúria que escondia o pânico. Cada passo que dava era uma forma de não pensar em Sofia do outro lado do campo, os olhos dela procurando os meus. À noite, sozinha no meu apartamento em Campo de Ourique, eu sentei-me no chão com o telemóvel na mão. A mensagem dela piscava: não aguento mais esconder. Eu apaguei sem responder. O peito apertava tanto que eu chorei em silêncio. O amor estava a transformar-se em veneno lento e eu era a única que segurava o frasco. O escândalo chegou aos jornais desportivos na quarta-feira. Revelação no handball feminino, capitã e estrela em relação proibida? O título era cruelmente simples. Eu li a notícia no café da manhã e o café desceu como ácido. O patrocinador principal enviou um e-mail formal: reunião urgente na sede da empresa. Sofia ligou-me 3 vezes. Eu não atendi. Em vez disso, fui correr ao longo do rio, o vento frio de Lisboa batendo no rosto como um castigo merecido. Por dentro, eu repetia: isto é sobrevivência. Eu não posso perder o contrato. A minha família conta comigo para sair da mediocridade. Sofia vai entender. Tem de entender. Mas quando nos encontramos à noite, no mirador escondido perto do castelo, ela não entendeu. Tu estás a afastar-te, disse ela, a voz quebrada. Eu sinto-te a desaparecer. Eu quis abraçá-la, quis dizer que o meu coração ainda era dela, mas as palavras que saíram foram frias. Precisamos de tempo. O partido está a observar. Se eu perder isto agora, perco tudo. Sofia recuou como se eu a tivesse batido. Os olhos dela encheram-se de lágrimas que não caíram. E eu? Eu também tenho sonhos, Laura. Mas os meus incluem-te. O silêncio que se seguiu foi pior que qualquer grito. Eu senti o amor a rachar por dentro, como vidro prestes a estilhaçar. Nessa noite, deitada sozinha, o monólogo interno não parava. Por que é que o amor tem de ser sacrifício? Por que é que eu nasci com esta fome de poder que me faz trair a única pessoa que me vê de verdade? Sofia merecia mais. Eu merecia menos. Mas o amanhã trazia a reunião com o diretor do partido e eu já tinha ensaiado a mentira. Foi um mal-entendido, somos só amigas próximas. A mentira sabia a cinza na boca. A reunião na sede do patrocinador foi um campo minado. O diretor sorriu, mas os olhos eram gelo. A imagem é tudo, Laura. Queremos investir em ti, mas não em escândalos. Eu assenti, prometi controlo. Quando saí, o contrato provisório estava assinado. O preço? Distância total de Sofia durante 6 meses. Eu aceitei. No carro, a caminho do pavilhão, eu chorei tanto que quase bati. Sofia esperava-me no estacionamento. Tu assinaste, não foi? A voz dela era baixa, perigosa. Eu confirmei com um aceno. O golpe veio em seguida, então acabou. Eu não vou ser o teu segredo sujo. Por dentro eu morria.
Queria gritar que amava mais que qualquer contrato, mas o medo calou-me. Ela virou as costas e foi embora. Eu fiquei ali, as mãos a tremer no volante. A ambição tinha vencido. E eu odiava-me por isso. Os dias seguintes foram um inferno silencioso. No jogo contra o Benfica, Sofia marcou o gol da vitória, mas evitou olhar para mim. Eu joguei como autómata, o corpo presente, a alma em pedaços. À noite, sozinha, o monólogo interno consumia-me. Tu escolheste o poder. Agora vivo com o vazio. Lembrava-me do sorriso dela no primeiro encontro, do jeito como ela me chamava minha estrela. Tudo perdido. O peito doía tanto que eu mal conseguia respirar. Sofia estava a sofrer também, eu via nos treinos, nos olhares rápidos que ela desviava. O amor não morreu, só se transformou em faca que cortava nós as duas. Um dia, ela encurralou-me no balneário vazio. Tu ainda me amas? A pergunta foi um soco. Eu quis dizer sim, mas respondi, não posso agora. As lágrimas dela caíram finalmente. Eu queria limpar, queria abraçá-la, mas fiquei parada. A traição estava completa. O jogo decisivo da Liga chegou sob holofotes. Sofia e eu jogámos lado a lado pela última vez. No último minuto, ela passou uma bola. Eu marquei. A multidão explodiu, mas o meu coração estava morto. Depois do apito final, no corredor, ela parou à minha frente. Parabéns pela carreira, Laura. Eu vou embora para o Porto. O Benfica ofereceu-me capitania. Sem segredos. O olhar dela era de quem já tinha perdido tudo. Eu quis implorar, quis dizer que desistia de tudo por ela, mas as palavras não saíram. Ela partiu sem olhar para trás. Eu fiquei ali, campeã nacional, contrato assinado, futuro político garantido. E vazia. O amor que eu traí pesava mais que qualquer troféu. Lisboa brilhava lá fora, mas para mim era só escuridão. Será que a ambição sempre exige sacrificar o amor verdadeiro, ou é possível equilibrar os dois? Verdadeiro ou falso?